Caminhoneiro tenta salvar criança perdida na estrada, mas o desfecho é chocante. Roberto, um caminhoneiro solitário, dirigia numa noite chuvosa. As gotas de água pareciam martelar o para-brisa, criando uma sinfonia monótona que se misturava aos seus pensamentos sombrios. Estradas desertas se estendiam à sua frente, envoltas em névoa, como se o próprio mundo estivesse escondido atrás de um véu. Ele não via nada além de sombras, lembranças ruins e uma dor que o acompanhava desde a infância. De repente, uma luz fraca apareceu à beira da estrada, uma figura pequena e vulnerável. Ele pisou no freio com força, o caminhão rangendo. Uma menina de 6 anos, com os cabelos molhados e a roupa encharcada, estava parada ali, tremendo e olhando para onde a tempestade chicoteava a estrada. O coração de Roberto disparou. O instinto de proteção o puxou para fora do veículo. "Ei, querida, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou, tentando esconder seu medo enquanto se aproximava. Os olhos da menina, grandes e assustados, pareceram ver além do que era visível. "Meus pais, eles sumiram", ela choramingou. A voz dela tinha um tom etéreo, como se as palavras dançassem na chuva. Roberto não sabia o que fazer. A chuva caía, cada vez mais intensa, e a noite parecia mais escura. Ele olhou ao redor, tentando ver se havia algum sinal dos pais da menina. Mas não havia nada. Conta a lenda que aquela estrada guardava segredos obscuros, histórias de almas perdidas e desespero. E de repente, frio arrepio percorreu sua espinha. "Vamos encontrar seus pais", ele disse, segurando a mão da menina. Mas enquanto caminhavam, Lúcia começou a murmurar algo. "Eles não devem voltar, não aqui." Uma onda de tensão pairou no ar, e Roberto sentiu um nó na garganta. Eles avistaram um posto de gasolina abandonado, como um farol no meio da tormenta. Com relutância, ele decidiu que era o melhor lugar para se refugiar. Assim que entraram, a luz fraca de um velho neon iluminou o lugar, revelando paredes manchadas que pareciam sussurrar histórias de outros tempos. Mas Lúcia não parava de olhar para as sombras, e os olhos dela brilhavam, como se vissem algo que Roberto não conseguia. "O que você vê, Lúcia?" ele perguntou, agora nervoso. "Eles estão aqui, os que foram embora", respondeu ela, com uma calma que deixava Roberto inquieto. Ele se virou, procurando nas sombras. Um sopro de vento gelado passou, e ele sentiu uma presença. E então, uma figura aparecia, espectral, com olhos que pareciam perfurar sua alma. "Você", a voz do espírito ecoou, "tem algo que precisa enfrentar." Roberto ficou paralisado. Ele se lembrou de sua infância, do acidente que levou seu irmão. Uma dor lancinante invadiu seu peito. "Eu não estou aqui para isso", murmurou, mas a imagem do irmão não saía de sua mente. "Você precisa encarar a verdade", repetiu a figura. E ao lado, Lúcia olhou para Roberto e sussurrou. "Eu sabia. Eu sempre soube." O céu rugia lá fora, e Roberto sentiu seu mundo desmoronar ao encarar o que muitos anos tinha escondido. A tempestade não era nada comparada à tempestade dentro dele. Ele precisava decidir: salvar Lúcia e encontrar seus pais, ou enfrentar sua própria dor e os demônios que o perseguiam. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto virou-se para a sombra que se aproximava, o coração acelerado, a tensão no ar quase palpável. Lúcia observava a figura espectral com olhos que pareciam brilhar, mas Roberto não sabia o que fazer. O espírito, uma presença pesada, começou a se materializar, e uma imagem de seu irmão mais novo, João, apareceu em sua mente, ainda tão vívida quanto a dor que ele carregava. Você precisa enfrentar o que perdeu. A voz do espírito ecoou, cortante. Roberto sentiu a temperatura cair ainda mais. Uma brisa gélida envolvendo-o como um abraço sufocante, fazendo-o tremer. Lúcia olhou para ele. Era como se ela estivesse esperando por este momento. A calma dela contrastando com a tempestade que fervilhava dentro dele. De repente, uma queda d'água atraiu sua atenção. Roberto se virou, e lá estava Lúcia, com a expressão mais séria que ele já vira nela. Eles estão aqui por sua causa, a menina sussurrou, e as palavras dela eram como um grito ensurdecedor dentro de sua cabeça. Você precisa decidir, Roberto. Ele estava prestes a perguntar o que queria dizer, mas antes que pudesse, a luz da velha loja começou a piscar. Então, em um momento, tudo virou um borrão. A atmosfera se tornou pesada, e Roberto sentiu uma dor profunda que atravessou seu corpo. Ele olhou para Lúcia e viu a menina desmoronar em lágrimas. Por que você não me disse antes? Ela gritou, e o olhar dela passou de medo para raiva, que foi o que o deixou em choque. O espírito atrás dele parecia atormentar mais do que ajudar. Espere, Roberto gritou, mas a imagem de João dançava em sua mente. Ele precisava enfrentar aquele passado, mas a presença de Lúcia o puxava para outra direção. Então as sombras atrás dela começaram a se agitar. No fundo, você sempre soube, disse a figura espectral, e Roberto começou a sentir que a verdade estava prestes a se revelar. A sensação se intensificou e um grito angustiante cortou a noite. Era Lúcia. Você não é quem eu pensava que era. O tom dela soou como um golpe no peito dele. O espírito sorriu, uma expressão que deixava Roberto quelado. Você precisa entender, Roberto. A infância que você perdeu, a dor que você guarda, talvez seja resultado da sua própria escolha. E agora, a vida de Lúcia está nas suas mãos. As palavras ecoaram no ar pesado, cada sílaba provocando uma onda de desespero. E então, mais do que uma sombra, algo se agitou atrás dele. Roberto se virou e viu um valete. Ele parecia ter saído de um pesadelo, um reflexo da própria culpa dele. Com olhos vazios, a figura começou a se aproximar, aumentando a tensão. Você fez isso, lembra? O valete sussurrou, a voz ecoando em cada canto da sala. O coração de Roberto disparou. Ele sentiu a verdade cruxa dentro dele. Não, eu não queria, mas as palavras vieram como um grito afogado. Você teve escolha, Roberto. O espírito insistiu, mostrando a Lúcia com uma mão. E em um instante, eles estavam cercados. Roberto, Lúcia e as sombras, congelados pelo horror de uma revelação. Os pais dela, você não os salvou, mas você os conheceu. Cada palavra do espírito era como uma facada que rasgava o véu de sua memória. Roberto avançou, tentando alcançar Lúcia, mas a distância entre eles parecia uma eternidade. Lúcia, me escute. Tem alguma coisa que eu não sei? O espaço parecia encolher, e o peso da cauda do passado caiu sobre os dois. E então, uma risada ecoou. Era um riso malicioso, como se o universo estivesse zombando deles. A tempestade do lado de fora se intensificou, trovões rugindo. Mas a tempestade mais impiedosa acontecia dentro de Roberto. Ele sentiu a pressão em seu peito,
como se cada trauma que havia escondido estivesse explodindo. Roberto olhou nos olhos de Lúcia, e a verdade estava escancarada. Ela não era apenas uma garota perdida. Ela era uma chave para tudo o que havia acontecido, a conexão que ele não queria lutar. Ele congelou. O que você é? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. Mas o que a menina diria em resposta mudaria tudo, e a tempestade lá fora não era nada comparada ao que estava prestes a acontecer. Roberto olhou nos olhos de Lúcia, buscando respostas no olhar inocente da menina. Mas, na verdade, ele encontrou mais perguntas. A tensão no ar tornou-se insuportável. O que você é? Ele repetiu, a voz quase falhando. A menina hesitou, como se ponderasse cada palavra. E então, num sussurro, respondeu: Eu sou a razão pela qual você não consegue seguir em frente, Roberto. Disse Lúcia, a voz dela agora fria como o vento que batia na janela quebrada. O coração dele parou um instante. As sombras ao redor pareciam exultar. Ele não entendia. O que você quer dizer? Ele forçou a perguntar. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora. As portas do posto de gasolina se abriram com um barulho ensurdecedor e uma figura encapuzada entrou. Era um homem molhado da chuva, com um olhar que fazia o sangue de Roberto gelar. Você ainda está aqui. Roberto? A voz do homem era rouca e familiar. Roberto recuou um passo, o reconhecimento batendo como um golpe. Carlos, o irmão desaparecido que ele pensou ter perdido para sempre. O homem à sua frente olhou para Lúcia, um brilho sombrio no olhar. A busca acabou, não é, irmão? Finalmente você vai entender. Lúcia olhou de um para o outro, assustada, enquanto a atmosfera esquentava e o vento aumentava sua fúria. Roberto teve um arrepio, uma lembrança dolorosa. O acidente, a noite fatídica em que João perdeu a vida. Você não é ele, gritou, vendo a imagem do irmão se desvanecer em flashes de dor. Você deveria ter morrido. Carlos riu, um som cruel que ecoou na sala vazia. Não, você me deixou morrer. E... Agora, minha vez de mostrar a verdade. As sombras ao redor começaram a dançar, revelando rostos conhecidos, amigos perdidos, familiares, todos presos ali, todos esperando. Era como um pesadelo ganhando vida. Lúcia olhou para Roberto, com o rosto pálido. Você não me contou sobre ele, não é? Você escondeu. Você não me disse que... As palavras dela foram cortadas, e um gemido escapuliu de seus lábios. Roberto, por que não me contou da sua família? Dos seus medos. O tempo parecia parar. O coração dele disparava, e uma dor profunda o envolvia. Ele queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam paralisadas. Carlos, o que você quer de mim? Ele perguntou, procurando respostas na desolação da cena. O homem sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Liberdade, irmão. Você precisa libertar essa menina. Mas para isso, você tem que deixar tudo para trás. A dor, a culpa, tudo. Carlos estendeu a mão, e Roberto sentiu como se um fio invisível os conectasse. O espírito ao redor começou a se agitar, como se estivesse absorvendo a energia de tudo isso. Nesse momento, cada sombra, cada rosto conhecido, virou-se para ele, exigindo uma resposta. Ele se encontrou em um dilema insustentável. A vida de Lúcia, sua própria dor, a culpa de ter perdido alguém. Onde estava a linha? Trovões rugiram do lado de fora, e a tempestade parecia uma metáfora do turbilhão dentro dele. Lúcia piscou os olhos, e dela surgiu uma luz fraca, que iluminou o escuro sombrio. Você precisa decidir. Ela gritou. Você é a única pessoa que pode libertar todos nós. Roberto piscou, confuso.
Corações na sala estavam entrelaçados, todos dependentes dele. E a tempestade a todo vapor do lado de fora começou a acompanhar o seu desespero interno. Poderia ele, Truque, um dia fazer algo que salvasse sua alma? Ou teria que sacrificar aquilo que mais prezava, Lúcia, no processo? Ele olhou para o rosto pálido de Lúcia, viu os traços de medo e determinação. O que você precisa, Lúcia? Como posso salvar você? Ele perguntou, ansioso, a esperança já ameaçando se desfazer. Com a mão trêmula, ele apontou para Carlos. Se você está aqui, então, o quê? A última frase dele ficou presa na garganta, enquanto o espaço ao redor dele se tornava sufocante. A revelação estava prestes a explodir. O clima pesava e o futuro parecia incerto. E no auge da tormenta, uma voz conhecida ecoou do nada. Roberto, é hora de fazer a escolha mais difícil de todas. E assim, ele ficou ali, preso entre a tempestade externa e a tormenta que residia dentro dele. A sensação de estar à beira de um abismo e a pergunta ressoando: até onde você iria para salvar os outros, quando a verdade sobre si mesmo estava em jogo? Roberto olhou nos olhos de Lúcia, ainda tentando processar o que o espírito havia revelado. O peso das palavras flutuava no ar. Você precisa decidir. A menina gritou novamente, enquanto a atmosfera ao redor se tornava insuportável. Ele sentia o coração acelerar, as palmas das mãos frias e trêmulas, e as sombras, dançando ao seu redor, pareciam esperar por sua escolha. Neste instante, tudo mudou novamente. Um barulho ensurdecedor ecoou. O vidro da janela se estilhaçou, e algo pesado entrou pelo vazio. Um ser que se contorcia e multiplicava-se em formas grotescas. O que era aquele ser? Com olhos vazios e uma boca larga que gritava em silêncio, ele avançou na direção de Roberto e Lúcia. Em um movimento rápido, figura encapuzada de Carlos desapareceu, como se nunca tivesse estado ali, deixando algo mais obscuro no lugar. Roberto virou-se para olhar Lúcia, mas a menina estava diferente. Seus olhos, antes brilhantes de inocência, agora pulsavam com uma intensidade que não deveria estar ali. Agora é a sua chance, Roberto. Você pode fazer isso, ela gritou, mas a voz tinha um timbre diferente, como se outra entidade estivesse falando por ela. O que você quer de mim? Ele perguntou, sufocado pela revelação. O ser grotesco se aproximou, estendendo suas garras, e o pavor invadiu seu peito. Lúcia começou a gargalhar, uma risada que ecoava como um trovão, ressoando em meio ao caos. Era uma risada estranha, cheia de dor e malícia, e Roberto percebeu algo perturbador em seu olhar. Você nunca percebeu, não é? Eu não sou apenas uma criança perdida, Lúcia declarou, transformando-se lentamente na visão de um espírito mais maduro, mais antigo. O rosto dela agora refletia um conhecimento que atravessava os séculos. Eu sou a lembrança do que você não pode esquecer. A revelação atingiu Roberto como um soco no estômago. Você está mentindo. Lúcia, não pode ser verdade. A gargalhada aumentou, e o ser grotesco atrás dela parecia satisfeito. Esta é a verdade que você tem medo de enfrentar. Você carregou essa dor por tanto tempo que a transformou. Eu sou o grito das almas que você deixou para trás. Lúcia, ou o que estava dela, estendeu a mão, cercando-os em uma nuvem de lamentos. Os rostos familiares nas sombras começaram a se contorcer em expressões de desespero. Amigos, familiares, todos parecendo tão reais e tão tristes. E na confusão, Roberto sentiu como se todas as memórias reprimidas começassem a fluir. A dor do acidente com João, os traumas não resolvidos. Cada perda se manifestava diante dele. No fundo, você é o responsável, o espírito ecoou, e a risada se transformou em gritos. Roberto, tomado por uma onda de confusão, viu Lúcia se desfazer em um emaranhado de sombras. Eu não posso enfrentar isso. Mas as sombras começaram a cercá-lo, e o ser grotesco o encurralou. Ele percebeu que não havia como fugir.
Não havia como escapar da verdade, com a voz de seu irmão gritando em sua mente. Ele sentiu o aperto no peito aumentar. Eu não sou culpado, não sou eu que... O tempo se esgotou, Roberto. O que você escolher agora definirá seu destino e o de todos que ama. O ser sussurrou e ele começou a entender que a escolha era mais complicada do que parecia. Cada segundo parecia uma eternidade, e a tempestade rugia ainda mais forte. As vozes se misturavam, cheias de dor, exigindo para serem ouvidas. Roberto precisava fazer uma escolha, mas qual? Ele olhou para o lugar onde Lúcia estava, lembrando-se da suavidade da voz dela, da inocência maltratada. Lúcia, eu não sei como. As palavras morreram na ponta da língua. Poderia ele prender Lúcia nesse estado para sempre? Mesmo que salvá-la significasse enfrentar seus próprios demônios. E então, com um último grito, um estalo ecoou. A cerrada escuridão ao redor dele começou a se desvanecer, revelando uma luz ofuscante. O desejo de escapar, mesmo que a verdade o consumisse. Eu escolho salvar você, Lúcia, gritou, a determinação crescendo. Mas no fundo da luz, uma nova sombra se formou. O que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Roberto olhou para Lúcia. A luz ao seu redor parecia pulsar com a intensidade de um relâmpago. Ele sentia o peso da escolha em seu coração. Eu escolho salvar você, Lúcia. A determinação saía de seus lábios quase como um grito, mas a luz não trouxe paz. Foi como abrir a porta de um pesadelo que estava adormecido. A sombra atrás da menina se contorceu, e uma risada ecoou, estridente e cheia de escárnio. Salvá-la? Ha ha ha! Você não entende, Roberto. A voz era de Lúcia, mas havia algo de sombrio nela. Você não tem poder aqui, não mais. O preço a se pagar é... A luz ao redor de Roberto começou a desvanecer, e ele sentiu a realidade se torcer. O ser grotesco se aproximou, sua forma mudando a cada segundo. Cabeças e garras surgindo em um redemoinho de desespero. A verdade não é bela, Roberto. Você tentou esquecer, mas isso não é uma brincadeira. E quando ele menos esperava, algo lhe pegou pelo braço, puxando-o para a sombra. Lúcia não, Roberto gritou, mas a menina havia desaparecido, atrás daquela nuvem escura. Espere, o que é que você quer de mim? Ele se virou, e a cena em volta dele era de completa destruição. Onde antes havia o posto abandonado, agora pairavam lembranças de sua dor e seus medos. E então, algo chamou sua atenção. Um espelho, quebrado, refletindo a imagem de todos que ele havia perdido. O rosto de João, seu irmão. As lágrimas pulsavam em seus olhos, enquanto as sombras se aproximavam. Elas eram rostos familiares, figuras que o abandonaram. Você se esqueceu de nós, Roberto. Ecoou a voz de alguém que ele reconhecia. Era sua mãe. A dor cresceu. Não, eu não esqueci, disse, quase implorando. Eu tentei esquecer a dor, mas as sombras apenas riam. Cada risada uma faca enfiando-se em seu peito. Ele se viu mais uma vez diante de seus demônios, todos clamando por justiça. Então, entre a luta e a confusão, uma verdade surgiu. Lúcia não era quem ele pensava. O grotesco ser que pairava atrás dele sussurrou. Você não percebe. Lúcia é você. É. A inocência que você perdeu quando João morreu. Um frio cortante percorreu seu corpo. A verdade atingiu como uma tempestade. Quando ele tentava salvar Lúcia, na verdade estava tentando recuperar a parte de si que havia se perdido. Quem sou eu? Roberto chorou, quase caindo de joelhos. As sombras começaram a se aproximar, e os rostos se tornaram definidos. Ele viu João, com tristeza nos olhos. Você me deixou para trás, irmão. E Lúcia? A voz falhou, e a imagem se desfez. Mas não antes de Roberto perceber que Lúcia não era realmente uma criança perdida, mas sim o símbolo da vida que ele deixou de lado.
Você precisa deixá-la ir. Aceitar a dor, a culpa. O espírito de Carlos apareceu, seu olhar intenso. Senão, ficará preso aqui para sempre. A vida é feita de escolhas, Roberto. Você não pode ter Lúcia sem enfrentar seu passado. Roberto respirou fundo, sentindo o nó na garganta. Ele percebeu que não era somente a vida de Lúcia que estava em suas mãos, mas também a sua. Qualquer que seja o preço, eu faço. Eu enfrento tudo, proclamou, e para sua surpresa, os rostos ao seu redor sorriram. Mas no instante seguinte, tudo virou escuridão. Uma explosão de luz e um grito ecoou no ar. O ser grotesco foi envolto em fumaça, e Lúcia reapareceu, mais uma vez. Mas agora havia algo diferente em seu olhar. Você está pronto, Roberto? Dê-me sua dor e liberte-se, ela gritou. E nesse momento, uma nova sombra apareceu, uma figura alta e encapuzada, a presença mais sombria que ele já tinha sentido. Algo em seu olhar fez a luz ao redor apagar. Chegou a hora da verdade final, irmão. Era Carlos novamente, mas não era como antes. Seus olhos brilhavam com malícia. Essa escolha não é sua para fazer. Roberto ficou paralisado. O que estava acontecendo? As revelações não paravam. O que era aquele ser? O que Carlos queria realmente? A tempestade rugia fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro dele. Ele queria gritar, mas suas palavras foram engolidas pelo medo do que estava prestes a acontecer. Ele só sabia de uma coisa: as escolhas tinham um preço, e agora, esse preço poderia ser mais alto do que ele jamais imaginou. Roberto olhou fundo nos olhos de Lúcia, o desespero em seu peito aumentando a cada segundo. Salvá-la? Eu não entendo. O que você quer de mim? As vozes em sua cabeça se misturavam como um eco distante, desorientando-o. Aquela presença que se manifestou, a figura encapuzada de Carlos, fez o ambiente tremer. Era tudo muito real, muito intenso. O ser grotesco atrás dele se aproximou, suas garras afiadas reluzindo na penumbra. Você acha que pode enfrentar isso? Você não pode escapar, sussurrou. Roberto sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele estava em um pesadelo, e ainda assim tinha que fazer essa escolha. Mas então, uma luz ofuscante cortou a escuridão. O ser grotesco recuou, e a sombra de Carlos começou a desvanecer. Lúcia agora estava de pé diante dele, sua expressão ferida mais decidida. A única maneira de salvar todos nós, Roberto, é desfazer a maldição que te trouxe aqui. As palavras dela ressoaram como um tambor, e a situação se tornava mais intensa. Que maldição? O que você sabe? Por favor. Ele sentiu o coração apertado. Aceitá-las era como abrir velhas feridas. Mas algo nela mudou de novo. Roberto. A voz dela agora soava como um eco distante. As feições da menina começaram a se distorcer, e um rugido ressoou no ar. O brilho em seus olhos tornou-se um abismo profundo, uma escuridão que parecia devorá-lo. Eles estão todos aqui, por sua causa. E nesse momento, a realidade pareceu se fragmentar. O corpo de Lúcia se contorceu, e no lugar dela, surgiu uma figura feminina adulta, com um olhar que Roberto não conseguiu identificar. Você não percebeu? Eu sou a última parte da sua culpa. A voz ecoou como uma tempestade. Era alguém que ele reconhecia, mas não queria aceitar. A cada segundo, o rosto se tornava mais nítido. Não, você não pode ser. Roberto gaguejou. E então, uma lembrança tomou conta dele. A figura da mãe. Como ela se foi, como ficou perdida. E como ele culpou a si mesmo por não conseguir salvá-la. O choque atingiu como uma flecha. E Lúcia, ou o que parecia ser ela, continuou. Acompanho você desde sempre. Sou a representação do seu não dito. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas.
Você não pode ser. Isso não faz sentido. Faz todo o sentido, Roberto. Enquanto você não aceitar a própria tristeza, nada mudará. Os pais de Lúcia, eles estão aqui diretamente por causa da sua dor. Ela se aproximou, e naquelas palavras havia um peso imenso, cada sílaba ressoando em seu ser. A tempestade do lado de fora rugiu com a maior força, como se o universo inteiro estivesse respondendo ao que estava se desenrolando. As sombras dançavam freneticamente, ecos de lamentos surgindo da escuridão. Roberto estava em choque, ele queria gritar, mas estava paralisado pela revelação. E então, quando tudo parecia perdido, ele se lembrou das histórias que sua avó contava. Ela sempre dizia que, para quebrar um feitiço, a verdade deveria ser revelada. Mas, a que preço? A figura da mãe, a verdade que ele temia tanto, tudo se interpunha. Libere-se, Roberto. A nova Lúcia gritou, quase um clamor. Sua escolha moldará a todos. Você pode quebrar essa corrente, mas primeiro você deve enfrentar o que esconderam. E nesse instante, no fundo da sala, uma nova sombra começou a crescer. Era Carlos, mas não era mais apenas seu irmão. O próprio passado de Roberto tinha ganhado vida, se materializando em sua frente, mesclando as sombras e revelando os segredos de uma infância atormentada. Você acha que pode se esconder de mim? Você não se livrará tão facilmente da verdade. Roberto sentiu seu coração disparar. A revelação o deixava apavorado. Ele sabia que uma tempestade ainda maior estava por vir, mas não podia voltar atrás. Ele precisava escolher se confrontaria seu passado ou continuaria preso em sua dor. Agora, mais do que nunca, a linha entre o presente e o passado estava prestes a se desfazer de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Roberto olhou fundo nos olhos de Lúcia, o desespero em seu peito aumentando a cada segundo. Salvá-la? Eu não entendo. O que você quer de mim? As vozes em sua cabeça se misturavam como um eco distante, desorientando-o. Aquela presença que se manifestou, a figura encapuzada de Carlos, fez o ambiente tremer. Era tudo muito real, muito intenso. O ser grotesco, atrás dele, se aproximou, suas garras afiadas reluzindo na penumbra. Você acha que pode enfrentar isso? Você não pode escapar, sussurrou. Roberto sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele estava em um pesadelo e ainda assim tinha que fazer essa escolha. Mas então, uma luz ofuscante cortou a escuridão. O ser grotesco recuou e a sombra de Carlos começou a desvanecer. Lúcia agora estava de pé diante dele, sua expressão ferida, mas decidida. A única maneira de salvar todos nós, Roberto, é desfazer a maldição que te trouxe aqui. As palavras dela ressoaram como um tambor, e a situação se tornava mais intensa. Se maldição, o que você sabe? Por favor. Ele sentiu o coração apertado. Aceitá-las era como abrir velhas feridas. Mas algo nela mudou de novo. Roberto. A voz dela agora soava como um eco, distante. As feições da menina começaram a se distorcer, e um rugido ressoou no ar. O brilho em seus olhos tornou-se um abismo profundo, uma escuridão que parecia devorá-lo. Eles estão todos aqui, por sua causa. E nesse momento, a realidade parecia se fragmentar. O corpo de Lúcia se contorceu, e no lugar dela surgiu uma figura feminina adulta, com um olhar que Roberto não conseguiu identificar. Você não percebeu? Eu sou a última parte da sua culpa. A voz ecoou como uma tempestade. Era alguém que lhe reconhecia, mas não queria aceitar. A cada segundo, o rosto se tornava mais nítido. Não, você não pode ser. Roberto gaguejou, e então uma lembrança tomou conta dele. A figura da mãe. Como ela se foi, como ficou perdida, e como ele culpou a si mesmo por não conseguir salvá-la. O choque atingiu como uma flecha. E Lúcia, ou o que parecia ser ela, continuou.
Acompanho você desde sempre. Sou a representação do seu não dito. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas. Você não pode ser, isso não faz sentido. Faz todo o sentido, Roberto. Enquanto você não aceitar a própria tristeza, nada mudará. Os pais de Lúcia, eles estão aqui diretamente, por causa da sua dor. Ela se aproximou, e naquelas palavras havia um peso imenso, cada sílaba ressoando em seu ser. A tempestade do lado de fora rugiu com a maior força, como se o universo inteiro estivesse respondendo ao que estava se desenrolando. As sombras dançavam freneticamente, ecos de lamentos. Surgindo da escuridão. Roberto estava em choque. Ele queria gritar, mas estava paralisado pela revelação. E então, quando tudo parecia perdido, ele se lembrou das histórias que sua avó contava. Ela sempre dizia que para quebrar um feitiço, a verdade deveria ser revelada. Mas a que preço? A figura da mãe, a verdade que ele temia tanto, tudo se interpunha. Libere-se, Roberto. A nova Lúcia gritou, quase um clamor. Sua escolha moldará a todos. Você pode quebrar essa corrente, mas primeiro, você deve enfrentar o que esconderam. E nesse instante, no fundo da sala, uma nova sombra começou a crescer. Era Carlos, mas não era mais apenas seu irmão. O próprio passado de Roberto tinha ganhado vida, se materializando em sua frente, mesclando as sombras e revelando os segredos de uma infância atormentada. Você acha que pode se esconder de mim? Você não se livrará tão facilmente da verdade. Roberto sentiu seu coração disparar. A revelação o deixava apavorado. Ele sabia que uma tempestade ainda maior estava por vir, mas não podia voltar atrás. Ele precisava escolher se confrontaria seu passado ou continuaria preso em sua dor. Agora, mais do que nunca, a linha entre o presente e o passado estava prestes a se desfazer de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. E então, com um estalo, um grito quebrou a tensão no ar. A porta do posto de gasolina foi arrombada por um vento forte e uma figura apareceu. Uma mulher com os cabelos desgrenhados, olhos cheios de súplica. Roberto, socorro! Ela gritou, e a voz cortou como uma lâmina. Roberto congelou. Era Clara, a namorada que ele havia perdido em um acidente anos atrás. A mesma que ele tinha culpado por ter seguido em frente. A confusão tomou conta. Clara? Mas você? Eu? As sombras ao redor começaram a tremer. E o semblante de Carlos mudou, de zombaria para pânico. Ela não deveria estar aqui. Quem você? As palavras de Carlos se cortaram quando Clara avançou, pálida e assustada. Eu só consegui chegar aqui porque você não deixou seu passado enterrado, Roberto. Você está preso, e eu estou presa com você. O choque deixou Roberto sem ar. Cada peça do quebra-cabeça estava mudando, revelando conexões que ele nunca imaginou. O espírito grotesco atrás dele começou a se desfazer, como se a presença de Clara estivesse sugando a vitalidade daquele lugar. Você precisa escolher, Roberto, Lúcia ou Clara. A voz de Carlos gritou, sua expressão transformando-se em fúria. A tensão subiu, e tudo ao redor parecia girar. Como ele poderia escolher entre aqueles que representavam partes tão diferentes de si mesmo? Não, isso não é justo. Roberto gritou, bolhas de pânico explodindo dentro dele, e enquanto a tempestade do lado de fora rugia, ele se viu à beira de uma decisão que mudaria tudo. O que ele não sabia era que, ao fazer sua escolha, revelaria uma verdade ainda mais devastadora, uma que poderia condená-lo para sempre. Roberto olhou para Clara, sua mente em turbulência. Você não pode estar aqui. Isso não é possível. As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro desesperado. A realidade ao redor dele começou a distorcer, como um espelho quebrado refletindo um caos que ele não podia controlar. Você me chamou, Roberto. Você não percebe? Sua dor me trouxe de volta. Clara gritou.
seu rosto mostrando uma mistura de pânico e desespero. O queixo de Roberto tremia. A tempestade lá fora rugia, mais intensa do que nunca. E, no meio da confusão, a sombra de Carlos se tornava mais ameaçadora. Sua presença uma constante lembrança do passado que ele não conseguia esquecer. Tome cuidado, Roberto. Ela não é quem você pensa. Carlos advertiu, com a voz carregada de desdém. Fique longe dela. Roberto gritou em resposta, seu coração batendo tão forte que parecia querer explodir. Ele virou-se para Clara, seus olhos agora cheios de lágrimas. O que você está fazendo aqui? Eu sinto sua falta, mas você não pode estar aqui. A dor em seu peito o sufocava. Era como se passados, memórias e segredos finalmente quisessem se libertar. Mas então, do nada, uma risada ecoou na escuridão. Uma risada que não pertencia a nenhum dos presentes. Era fria, sinistra, e fazia o sangue de Roberto ferver. Do fundo da sala, uma figura se destacou. Era Lúcia, mas agora, com um sorriso que não poderia ser confundido com a inocência que Roberto conhecia. Você vai ter que escolher, Roberto, ela disse, mas a entonação era diferente. Quase zombeteira. Não, não é possível. Não você também. Roberto tentou se afastar, sua mente em um turbilhão, um labirinto sem saída. Ela é uma ilusão, não se deixe enganar. Carlos gritou, mas a confusão começou a se instalar. Clara, Lúcia, o que está acontecendo? As figuras ao redor dele pareciam se fundir, contorcendo-se como sombras dançantes. Ele podia sentir a realidade se desintegrando a cada passada de tempo. Você precisa entender a verdade, Roberto. O que você pensou que perdeu, na verdade nunca foi seu. Tudo é uma mentira, Lúcia continuou, aproximando-se. As palavras dela penetravam em sua mente como facas afiadas. Você nunca me viu, porque sempre esteve focado no que perdeu. E então a risada sinistra se intensificou, ecoando por todo o espaço, reverberando nos ossos de Roberto. Chega, ele gritou, agarrando-se à sua própria sanidade. A verdade é que eu perdi vocês duas. A verdade é que eu sou um fracasso. Ele sentiu a pressão em seu peito aumentar. A sensação de afogamento era constante. As sombras começaram a se agitar, como se estivessem dançando ao som de um lamento coletivo. E, de repente, uma nova revelação desabou sobre ele. Carlos, você me seguiu aqui o tempo todo, não é? Roberto gritou, a dar opinião irrompendo em seu coração. Você sempre soube da verdade, da culpa que me prende. Você quer me fazer sofrer? A figura de Carlos sorriu maliciosamente. Não era um sorriso de irmão, mas sim uma expressão que revelava malícia. E eu também sou parte da sua dor, Carlos confessou, sua voz profunda e ecoante. Assim como Lúcia, como Clara, estamos todos aqui, porque você não enfrenta a verdade. Você a virou contra si mesmo. E agora a tempestade vem para reclamar o que é seu. Os sopros de vento cortavam como facas, e Roberto se viu cercado por seus próprios fantasmas. Ele se lembrava de suas noites em claro, da culpa que o consumia. A sensação do peso de todas as almas perdidas, amarradas ao seu destino. A sombra de Clara fendeu o ar, agora com uma expressão comovente. Libere-se, Roberto. Você é mais forte do que isso. Encare sua dor. Mas no coração de Roberto, uma nova sombra começou a surgir. E no fundo de sua mente, a pergunta ecoava. E se tudo isso for uma mentira? E se eu estiver preso em minha própria ilusão? A tempestade rugia, e as vozes de todos que conhecera se entrelaçavam em um lamento angustiante. O chão abaixo dele começou a ceder, como se o próprio mundo estivesse se desintegrando. Enquanto ele lutava com a escolha inevitável à sua frente, uma verdade cruel surgiu. Roberto, você não é quem pensa que é. Uma voz tirânica ecoou de dentro dele.
e o chão começou a tremer sob seus pés. As figuras cercando-o se transformaram em uma onda avassaladora, levando-o à beira da loucura. E assim, como um carro desgovernado, Roberto se viu na borda da queda, sem saber se a verdadeira liberdade estava à frente ou se tornaria a próxima vítima de sua própria escuridão. Tudo girava ao seu redor, e no fundo ele sabia. A escolha que estava prestes a fazer poderia mudar tudo, ou culminar em sua destruição. Roberto olhou para Clara, sua mente em turbulência. Você não pode estar aqui, isso não é possível. As palavras saíram como um sussurro desesperado. A realidade ao redor começou a distorcer, como um espelho quebrado, refletindo um caos que ele não podia controlar. Você me chamou, Roberto. Sua dor me trouxe de volta. Clara gritou, seu rosto demonstrando uma mistura de pânico e desespero. O coração de Roberto disparava. Clara, eu pensei que você estava morta. A tempestade lá fora rugia, mais intensa do que nunca. E no meio da confusão, a sombra de Carlos se tornava mais ameaçadora. Sua presença, uma constante lembrança do passado que ele não conseguia esquecer. Tome cuidado, Roberto, ela não é quem você pensa. Carlos advertiu, com a voz carregada de desdém. Fique longe dela. Roberto gritou em resposta, seu coração batendo tão forte que parecia querer explodir. Ele virou-se para Clara, seus olhos agora cheios de lágrimas. O que você está fazendo aqui? Eu sinto sua falta, mas você não pode estar aqui. A dor em seu peito o sufocava. Era como se passados, memórias e segredos finalmente quisessem se libertar. Mas então, do nada, uma risada ecoou na escuridão. Uma risada que não pertencia a nenhum dos presentes. Era fria, sinistra e fazia o sangue de Roberto ferver. Do fundo da sala, uma figura se destacou. Era Lúcia, mas agora, com um sorriso que não poderia ser confundido com a inocência que Roberto conhecia. Você vai ter que escolher, Roberto, ela disse, mas a entonação era diferente, quase zombeteira. Não, não é possível. Não você também. Roberto tentou se afastar, sua mente em um turbilhão, um labirinto sem saída. Ela é uma ilusão. Não se deixe enganar. Carlos gritou, mas a confusão começou a se instalar. Clara, Lúcia, o que está acontecendo? As figuras ao redor dele pareciam se fundir, contorcendo-se como sombras dançantes. Ele podia sentir a realidade se desintegrando a cada passada de tempo. Você precisa entender a verdade, Roberto. O que você pensou que perdeu, na verdade, nunca foi seu. Tudo é uma mentira. Lúcia continuou, aproximando-se. As palavras dela penetravam em sua mente como facas afiadas. Você nunca me viu, porque sempre esteve focado no que perdeu. E então, a risada sinistra se intensificou, ecoando por todo o espaço, reverberando nos ossos de Roberto. Chega, ele gritou, agarrando-se à sua própria sanidade. A verdade? A verdade é que eu perdi vocês duas. A verdade é que eu sou um fracasso. Ele sentiu a pressão em seu peito aumentar. A sensação de afogamento era constante. As sombras começaram a se agitar, como se estivessem dançando ao som de um lamento coletivo. E, de repente, uma nova revelação desabou sobre ele. Carlos, você me seguiu aqui o tempo todo, não é? Roberto gritou, a ira irrompendo em seu coração. Você sempre soube da verdade, da culpa que me prende. Você quer me fazer sofrer? A figura de Carlos sorriu maliciosamente. Não era um sorriso de irmão, mas sim uma expressão que revelava malícia. E eu também sou parte da sua dor, Carlos confessou, sua voz profunda e ecoante. Assim como Lúcia, como Clara, estamos todos aqui porque você não enfrenta a verdade. Você a virou contra si mesmo,
e agora a tempestade vem para reclamar o que é seu. Os sopros de vento cortavam como facas, e Roberto se viu cercado por seus próprios fantasmas. Mas a risada, agora mais próxima, drenou toda a coragem dele. Essa verdade que você teme é algo além do que você imagina, ecoou Lúcia com um brilho maligno nos olhos. Você só entende uma parte da história, e essa parte foi moldada por você. Roberto hesitou, confuso. Não, isso não faz sentido. A realidade girava como uma dança macabra ao seu redor. Após um instante de silêncio, algo novo aconteceu. Todo o ambiente ao redor de Roberto começou a girar e se contorcer, e ele sentiu uma dor aguda no peito, como se um cordão tivesse sido cortado. De repente, uma magia negra soube quebrar o espaço. A figura de Clara se desfez em fumaça, revelando uma sombra ainda mais sombria atrás dela. A verdadeira face de um monstro. Você pensou que me deixaria para trás. Não, Roberto. Eu sou a causa de tudo isso. A voz ecoou, um eco horripilante que fez o chão tremer. Era a voz de sua mãe. Você? Mas como? A visão dele turvou, enquanto a verdade começava a se revelar em ondas tortuosas. Você nunca me deixou, porque eu sou a razão da sua dor. Você me abandonou. A sombra de sua mãe mostrou um olhar de fúria e dor, e tudo se ajustou em um aspecto horrendo. Roberto caiu de joelhos, atordoado. As memórias começaram a lançá-lo de volta. O passado que ele havia tentado enterrar. A culpa, a dor, as mentiras. Ele havia construído toda a sua vida em cima disso. E agora ele não sabia mais de quem estava fugindo. Você precisa escolher, finalmente. Sua dor é a chave da liberdade, mas o preço será mais alto do que você imagina. A sombra de sua mãe soprou, enquanto as figuras de Clara e Lúcia se dissolviam. Quebre o ciclo, Roberto. O caos ao redor dele começou a se intensificar, as sombras se agitando e se contorcendo. O que ele achou que eram fantasmas, agora era apenas a face de sua própria dor. Cada respiração era um lembrete do que ele havia perdido, da vida que desprezou. E a tempestade lá fora rugia com um grito. O destino de Roberto estava em jogo. E a única pergunta que realmente importava ecoou em sua mente. Ele estava pronto para enfrentar a verdade? Ele estava pronto para se libertar da dor, mesmo que isso significasse encarar o monstro que ele mesmo havia criado. Roberto se viu cercado por todas as suas escolhas, todas as suas dores. Ele respirou fundo, sentindo o peso dos fantasmas ao seu redor. Chega! Gritou, sua voz ecoando pela escuridão. Olhando para Clara e Lúcia, ele percebeu que não poderia carregar essa culpa por mais tempo. Eu aceito minha dor, aceito a verdade. As palavras saíram de sua boca com uma força que ele não sabia que ainda tinha. As sombras hesitaram, e as expressões de Clara e Lúcia mudaram. O rosto de sua mãe se aproximou, não como uma sombra ameaçadora, mas como um lembrete. Você pode se libertar, meu filho. Olhe para o que você realmente perdeu. A voz dela estava carregada de tristeza, e Roberto sentiu uma onda de compaixão. Lágrimas escorriam pelo rosto de Roberto, enquanto ele se lembrava. Lembrava do carinho, das risadas e até da dor que sentiu ao perdê-las. Não sou um fracasso, sou humano, berrou, e ao dizer isso a tempestade ao seu redor começou a se acalmar. As vozes dos fantasmas diminuíram, e a luz da verdade começou a brilhar. Você finalmente entendeu, Roberto. Lúcia sorriu, e Clara se aproximou dele, tocando seu braço suavemente. É hora de deixar o passado para trás. As sombras que antes o cercavam começaram a se dissipar como neblina sob o sol. Roberto sentiu uma leveza que não sentia há anos. Eu me perdoo, sussurrou, a voz carregada de emoção. Eu deixo ir. Com essas palavras, um brilho intenso envolveu o lugar e os fantasmas ao seu redor foram liberados,
entrando em uma luz que os aguardava. E então, em um momento silencioso, Roberto viu todos que ele havia perdido sorrindo. Era como se eles estivessem dizendo que aquilo tudo tinha terminado, que ele poderia seguir em frente. Ele sentiu seu coração aquecer, uma sensação de paz florescendo dentro dele. Obrigada, murmurou, e no fundo de sua mente, sentiu que a tempestade havia finalmente passado. Mas ao olhar para Lúcia, uma sombra de preocupação atravessou seu rosto. Ainda há trabalho a fazer, Roberto. Você precisa ajudar outros a encontrar a mesma paz que você encontrou. As palavras, ela, eram como o chamado. Ele assentiu, entendendo que sua jornada não tinha terminado, mas agora era uma jornada de cura. Enquanto o ambiente ao redor se iluminava, Roberto percebeu que tinha um novo propósito. E antes que tudo desaparecesse, ele fez um último pedido. Eu vou ajudar a encontrar os perdidos, assim como você me ajudou. Com um sorriso, Lúcia assentiu e a luz os envolveu. Quando a claridade finalmente se dissipou, Roberto estava em pé, na beira da estrada, sob um céu limpo. A temperatura estava amena e o sol começava a nascer. Sentia-se renovado. A estrada diante dele era longa, mas agora ele não estava mais sozinho. Um grito de liberdade explodiu em seu peito, mas enquanto ele começava a caminhar, uma dúvida sussurrou em sua mente. E se nunca houvesse realmente uma despedida? A pergunta ecoou e Roberto sentiu um arrepio. Ele vislumbrou uma nova escuridão surgindo à distância. Sombras se agitando no horizonte. E o que aquilo poderia significar? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não fique de fora. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.